Naqueles dias, apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João vestia-se com pelos de camelo, tinha um cinto de couro à cintura e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então vinham até ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo muitos fariseus e saduceus que vinham ao batismo, João lhes dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não presumais dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, de cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João opunha-se, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o permitiu, e sendo Jesus batizado, logo subiu da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Uma voz do céu então disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E, aproximando-se dele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu dizendo: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E novamente lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos para que jamais tropeces em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: todas estas coisas te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, dizendo com autoridade: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ao saber que João havia sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Profeta Isaías, voz solene: a terra de Zebulon
e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, andando à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram-no. Indo adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam com o pai no barco consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no também. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os que sofriam, os doentes, os atormentados, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E grandes multidões o seguiram, vindas da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e das regiões além do Jordão.